pátria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui direto do templo da Igreja Missionária Celeiro, aqui em Maria Paula, e este foi o dia que o Senhor nos deu. Graças a Deus, estamos reunidos para mais um culto de adoração ao Senhor, um culto em que nós vamos nos dedicar, nos entregar novamente àquele que nos deu a vida, aquele que nos dá a esperança, aquele que nos dá a certeza do dia de amanhã. Muito obrigado por estarmos aqui, eu agradeço a Deus, em nome de Jesus Cristo, e gostaria de iniciar este culto orando ao Senhor. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, para te adorar, para engrandecer o teu nome, para fazer, Senhor, a tua glória ser resplandecente, Senhor, para as pessoas que nos ouvem. Muito obrigado, ó Pai, porque tu nos concedeste mais esta oportunidade de poder adorar em verdade e em espírito o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém, Senhor. Pastor Paulo, com a oração e com também o louvor aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Vamos bendizer o nome do Senhor. O Senhor que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Precisamos do Senhor a todo instante. Sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Vamos adorar o Senhor. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
nosso intercessor. Clamamos a Ti, Senhor, a todo tempo. Nós somos dependentes de Ti, precisamos do Senhor. Tu nos fortaleces, Senhor, Tu és o nosso refúgio. Pai, nós clamamos a Ti desta noite, Senhor. Clamamos ao nome do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, esta igreja, esse ministério. Alcança nesta hora, Senhor, aqueles que não podem ainda estar aqui, aqueles que estão enfermos. Toma em Tuas mãos o pastor Leandro. Pai, abençoa o Teu filho, Pai, que ele se recupere. Abençoa a sua família, Senhor. Abençoa o pastor Vim Noronha, onde quer que ele se encontre agora. Alcance, Senhor, o Teu filho. O Senhor é poderoso para fazer coisas infinitamente maiores do que aquilo que pensamos, ou até mesmo que sonhamos, que imaginamos, porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Abençoa aqueles que estão a caminho, Senhor. Tira todo o impedimento, Pai. Senhor, que nós possamos ter uma noite de louvor a Ti, porque o Senhor merece honra, glória. O Senhor merece tudo, Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, Pai. Ao único. Adore ao Senhor assim, ó. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Seja adorado, Senhor, seja engrandecido. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos, Senhor, nosso Deus. Amamos, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado pelas oportunidades, pelas portas que foram abertas. Obrigado pelas curas. Muitas das vezes, por fatos que nós
Senhor trabalha por nós. Quando estamos dormindo, o Senhor está trabalhando. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor cuida da nossa vida, da nossa família, das nossas causas. Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, te louvamos e te agradecemos. Em espírito, em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Diga Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, e Senhor, te entregamos viver. Pra quê, igreja? Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
nações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, engrandecido para todos sempre. Te adoramos, Senhor. Seja bendito, seja amado, seja glorificado, seja exaltado para todos sempre. Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Não há outro além de ti. Tu és único, tu és soberano. Tu és o nosso Deus, o nosso guia, a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Seja engrandecido nesta noite de quinta-feira pelo teu povo, pela tua igreja. Seja adorado, Senhor. Aqui tem um povo que te ama, Senhor. Tem um povo que glorifica o teu nome. Tem um povo que admira ao Senhor. Tem um povo que, Senhor, se rende à tua grandeza, às tuas obras, ao teu reino. Muito obrigado, Senhor. Para todos sempre nós te adoramos. Aleluia. Pode tomar o seu lugar, glorificando ao Senhor com as suas palmas. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Estamos numa reunião de quinta-feira compacta num momento difícil que o mundo atravessa, um momento de pandemia, onde tudo é limitado, onde temos limitações até nos cultos, né? Não podemos ter aglomerações. Então, você que está em casa, está sendo transmitido. Você que está em casa nessa hora, transmitimos alguns cultos passados, está sendo gravado. Que você possa receber as bênçãos do Senhor na tua casa. Você que está enfermo, seja curado em nome do Senhor Jesus. Pela fé, eu oro e você recebe, seja curado. Nós vamos fazer agora uma oração. Eu chamar a irmã Graciela, vai fazer uma oração pelas famílias. E dentro das famílias há dificuldades, há pessoas enfermas, há dificuldades de relacionamento, há crise conjugal, há crise familiar. A irmã Graciela vai estar orando nessa hora pela sua vida, vai interceder ao Senhor dos senhores, e você una juntamente com ela agora a sua fé, para que possamos receber do Senhor essas bênçãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, te entregamos cada família desse ministério, cada família que não pôde vir por algum motivo, Senhor, que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Nesse momento difícil, Senhor, de pandemia, que o Senhor venha guardar, Senhor, os teus, que o Senhor venha cobrir com o teu sangue. Eu abençoo em nome de Jesus a cada família. Repreende, Deus,
cada doença, cada seta, Senhor, cada enfermidade, meu Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar com a tua graça, com o teu amor a cada lar, Senhor. Nós te entregamos, Senhor, a cada ente querido, Senhor. Em nome de Jesus, eu te entrego nas tuas mãos. Obrigada, Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Irmãos, no próximo domingo, nós vamos estar chegando um pouco mais cedo. 5h30 já vou estar por aí. O irmão Fernando também vai estar. Nós vamos estar fazendo uma oração. Estamos orando de joelho. Vamos estar buscando a face do Senhor. É o momento que nós precisamos de nos unir em oração, com o mesmo propósito. Então, domingo, 17h30, já vai estar aberto aqui. E eu convido a você que provavelmente também vai estar acompanhando pelo canal do YouTube, todos que estão aqui, passa para algumas pessoas, comunica para os seus familiares, para os amigos, para que possamos chegar mais cedo no domingo, 17h30, e vamos estar clamando, orando ao Senhor. A palavra do Senhor diz, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de Isaac, de Abraão, Deus de Israel, é o Deus desta igreja, do nosso Senhor Jesus, e nós cremos nisso. Amém, queridos? Nesse momento, vamos estar fazendo a nossa oferta, que é um momento de adoração também, é um momento de louvor. Nós vamos estar contribuindo para esta obra. A igreja precisa dessa contribuição para manter este espaço, os custos. Estamos aqui com problema no ar-condicionado, estão parados agora, todos 4, e está bem quente aqui, né? Está o calor do Espírito Santo, mas um calor também atmosférico, um calor físico, mas é suportável, porque existe um refrigério neste lugar, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com a sua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Palavra profética, é crer, e serás abençoado. Aqui está, levante o seu envelope. E vamos estar apresentando ao Senhor. Senhor, aqui está a nossa oferta de gratidão a Ti. Nós bem sabemos que o Senhor não precisa, o Senhor é dono de todo o ouro da prata, de toda a terra, tudo pertence ao Senhor, mas a Tua obra terrena, ela necessita das ofertas, dos dízimos, e por isso, Senhor, nós contribuímos nessa hora, de todo o nosso coração. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, pedimos a Tua bênção sobre a administração destas ofertas, Senhor, e que não haja, Senhor, dificuldade entre os Teus filhos, que possamos, Senhor, honrar os compromissos, Senhor, neste local, nesta igreja. Assim nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Amanhã a gente vai estar providenciando, então, o concerto deste ar. Glória a Deus. Então, vamos estar chamando agora o presbítero Orlando Neves, que vai trazer um maná fresquinho do céu para as nossas vidas. Possamos agora tomar posse de tudo que for dito. A paz do Senhor para a igreja, Deus abençoe a todos. Este é o dia que o Senhor nos fez, né? Para louvá-lo, para adorá-lo e para bendizer o seu santo e eterno nome. E o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamentos.
Ele é um Deus que se relaciona com pessoas. Se nós observarmos desde Gênesis até o Apocalipse, a verdade é que Deus sempre procura se relacionar com o homem. Existem algumas condicionantes que nos afastam de Deus e outras que nos aproximam do Senhor. E as que nos afastam de Deus geralmente está ligada ao pecado. E certamente, como nós estamos lidando com um Deus santo, um Deus criador, Ele é 100% santo. Então, o que nos separa de Deus é o pecado. Muito bem. Mas também o que nos separa de Deus, muitas vezes, não é aquilo que nós pensamos em não ser. E existe algo que está na palavra de Deus que eu tenho que passar para vocês nessa noite e agradecer a Deus, porque é uma oportunidade que nós não estamos tratando apenas de mais um culto, de mais um momento na igreja. Nós estamos tratando de aperfeiçoar o nosso relacionamento com o Senhor. Então eu falo com pessoas que creem, eu falo com pessoas que não creem. Então a mensagem da palavra de Deus, ela é para toda a humanidade. Primeira coisa que nós devemos ter é que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para usar para com todos de misericórdia. Então o mesmo Deus que me abençoa é o Deus que está apto, que está com as mãos sobre cada um de nós para nos abençoar. Mas como eu disse no começo, o que faz a diferença é como eu me porto diante desse Deus Criador. Qual é a minha posição perante o Deus Criador? Sabendo que Ele é um Deus 100% santo. Então, antes de ler a palavra, de entrar direto na palavra, e eu costumo sempre fundamentar o que eu digo, para que não fique somente as minhas palavras, nós vamos entender aqui a questão da humildade, da qual Jesus se refere. Nós vamos entender por que Deus se revela aos humildes de coração. Por que essa palavra, essa expressão, ela está na palavra de Deus, ela está na Bíblia por diversas vezes. O que é ser humilde de coração? E o contrário da humildade é a soberba. Então nós vamos ter que abordar o tema falando da humildade pela palavra e falando da soberba. E aí nós vamos entender qual é o tipo de humildade que agrada a Deus, quem é humilde aos olhos do Senhor, quais são os aspectos que aborrecem ao Senhor nesse relacionamento, e o que é ser humilde perante a justiça de Deus. A justiça de Deus, em resumo, em síntese, é Jesus Cristo, porque Ele era o Verbo, Ele estava com Deus, Ele era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então a justiça de Deus se fez em Jesus Cristo e pelo seu sacrifício na cruz. Eu gostaria então de orar e pedir ao Senhor que abra as nossas mentes, abra os nossos corações, porque, como disse, este não é apenas mais um culto, este é um culto ao Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome dEle. Feche seus olhos, você que crê, você que não crê também, feche seus olhos, porque o mesmo Deus, da qual eu me refiro, é o Deus que te abençoa, é o Deus que te guarda, é o Deus que conhece o teu coração, mesmo você não crendo nele. Amém? Senhor Jesus, eu neste momento, ó Pai, intercedo por todos esses que estão aqui presentes, ó Pai, os que estão nas suas casas, os que vão ouvir esta mensagem em um outro momento, ó Pai, porque está sendo gravado este momento. Portanto, a minha voz é a tua voz pela palavra que me foi dada. Portanto, Senhor, abençoa o povo que te ouve, para que eles então contemplem qual a tua perfeita, boa e agradável vontade. E assim eu oro. Amém. Amados, nós hoje entendemos que muitas pessoas são sábias, muitas pessoas são cultas, muitas pessoas têm conhecimento, têm cultura, mas nós não estamos nos referindo a esse tipo de cultura. Nós precisamos entender que a sabedoria de Deus, ela é algo dado por Deus a quem o busca. E quem busca ao Senhor, o busca em verdade e em espírito. Quem busca ao Senhor, o busca não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. 1
Primeira coisa, nós precisamos nos portar como criação e não como alguém que pode questionar ao Senhor. Na história, então, nós temos que entender que sábios, aos olhos do Senhor, não são aqueles que possuem cultura humana, ainda que isso seja louvável aos olhos humanos e aos olhos das pessoas. É muito importante a cultura, os estudos, o conhecimento, mas a sabedoria que vem do Senhor, ela é muito mais profunda. Ela trata com a nossa alma, ela trata com o nosso espírito. E dessa forma nós precisamos nos aperfeiçoar no relacionamento com o Senhor. Como eu disse no comecinho, Deus é um Deus de relacionamento. O Deus a qual cultuamos não é um Deus que está isolado lá no céu e Ele não sabe quem você é. O Deus a quem nós cultuamos é o Deus que criou os céus e a terra. É o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Príncipe da Paz, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ser sábio, então, portanto, não está relacionado diretamente a ter conhecimento humano. Nós precisamos buscar que a sabedoria de Deus, ela é divina. E ela está disponível a todo aquele que busca o Senhor. Vamos ler agora um texto muito interessante, é o texto base que eu vou usar, mas eu vou ler outras passagens da palavra do Senhor, para que nós entendamos o que eu quero dizer. Não, mas o que a palavra de Deus quer dizer a cada um de nós. O texto base que eu escolhi está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 25 a 30. Encontraram? Mateus, capítulo 11, versos 25 a 30. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, pela palavra de Deus, amados, nós vamos tentar compreender o porquê Deus se revela aos humildes de coração, a fim de compreender qual é a humildade verdadeira que agrada ao Pai Celestial. Porque a humildade, ela não tem muito a ver com aquilo que você tem, ou com os bens que você possui. A humildade não tem muito a ver com o dinheiro que você tem na sua conta bancária, nem com a sua cara de humilde. A humildade que Deus enxerga é aquela que reconhece a Jesus, e que reconhece o Senhor, e que reconhece o Criador. Então, ainda examinando esse texto base que eu disse, que eu li, no verso 25 fala assim: porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Ora, entendam uma coisa: por que Deus oculta e revela? Por que o Senhor ocultou e revelou? Será que Deus Ele escolhe, para esse aqui eu vou revelar, para esse aqui eu vou ocultar? Então eu queria entrar nessa questão, porque Jesus fala aqui no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humilde de coração, grave essa frase. Deus se deixa revelar aos pequeninos e oculta aos sábios e entendidos. Por quê? Porque nós temos essa acepção que Deus faz. Na verdade, Deus não faz acepção. E aí nós vamos entender aonde eu quero chegar, onde a palavra de Deus quer chegar, ao dizer: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Vamos adiante?
Gravem isso, tá? Para que a gente possa entender. Ao contrário da humildade, qual é o antônimo da humildade? O antônimo da humildade é a soberba. A soberba. Esta, por último, a soberba, ela impede uma relação com Deus. Aí muitos assim podem dizer assim, ah, mas eu não sou soberbo. Engano. A soberba, ela existe no coração do homem. A diferença entre um soberbo e alguém que entende que é soberbo é exatamente o entendimento de que você se corrige na questão da soberba em não ser uma pessoa que se coloca acima dos demais. Porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar com todos de misericórdia. Então, por que eu ou qualquer outra pessoa poderia se ensoberbecer se estamos todos iguais perante o Senhor? A soberba, eu anotei algumas coisas aqui, ela é conhecida como orgulho, é o sentimento pela caracterização de pretensão de superioridade sobre as pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância sem fundamento. O termo provém do latim superbia, isso é apenas algo para nós aprendermos aqui. A soberba não é algo exclusivo de algumas pessoas. Quando a gente fala assim, ah, eu não sou assim, ora, na verdade você tem dentro de si algo que você precisa controlar. Então, o Espírito Santo que habita no coração de cada um que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, faz com que nós busquemos ser humildes, nos diminuir para que o Senhor cresça na nossa vida e cresça no nosso espírito, para evitarmos exatamente sermos soberbos. Então, a diferença é que alguns sabem e outros não sabem, que são soberbos. A diferença também é que alguns se convertem dos seus maus caminhos e se entregam ao Senhor Jesus em verdade e em espírito. E assim conseguem administrar a sua vida, buscando a humildade de coração, que é o que o Senhor busca em cada um de nós. A noção exata da soberba, você observa em muitas pessoas que não têm o conhecimento do Senhor e se julgam assim pretensiosos de entender que, por exemplo, Jesus é o líder do cristianismo. Na verdade, o Senhor não é líder de uma religião. O Senhor Jesus, a qual cultuamos, Ele é Deus. Ele era o Verbo, estava com o Senhor, Ele se fez carne, habitou entre nós, e o Senhor tem promessas para os que creem, e tem promessas para os que não creem, e todo joelho se dobrará perante o Senhor, então toda língua confessará que Ele é o Senhor, a despeito da sua fé, da sua crença. E aqui eu volto a dizer, nós não falamos de religião, nós enaltecemos e engrandecemos o nome do Senhor Jesus. Muitos vivem como se Deus não existisse, muitos vivem como se Jesus fosse apenas uma religião, e aí optam por religiões e esquecem de quem é Jesus. Talvez a maior soberba do ser humano seja essa, em esquecer quem é Jesus. Vamos adiante com a palavra do Senhor, para que eu não fique somente falando. Qual é o tipo de humildade que agrada a Deus? Qual é o tipo de humildade da qual o Senhor se compadece? Qual é o tipo de humildade que o Senhor olha e fala, este crê no meu nome? Diz assim a palavra do Senhor no Salmos 24, versos 3 e 4. Diz assim, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Verso 4 diz assim, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. É o que diz o salmista. No Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 1, de versos 1 a 7, diz assim, é uma passagem muito interessante. Eu estou começando a entrar pela palavra para explicar de que tipo de humildade o Senhor se agrada, para que nós cheguemos a um ponto comum a todos os seres humanos. Mateus capítulo 1, versos de 1 a 7 diz assim, naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo,
que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Deus chamou uma criança e diz assim, olha, se vocês não se converterem como esta criança, vocês não entrarão no reino dos céus. São palavras do Mestre, são palavras de Jesus. Ele está falando do quê? Será que nós temos que brincar de casinha ou fazer coisas que crianças fazem? Não era sobre isso que Jesus estava se referindo. Jesus estava se referindo a uma criança quando ele se refere ao coração da criança que aceita, que entende, que não questiona e que aprende diretamente do Senhor. No verso 4 ele diz assim, ó, portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar, presta atenção no que Jesus disse, qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venha, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Palavras do Senhor. Fala de humildade, fala de conversão, fala de quem fizer tropeçar uma destas crianças. Então, estão entendendo o linguajar de Jesus? Jesus falava por parábolas, ele explicava as parábolas. A Bíblia é um assunto espiritual. Ele é um assunto que envolve o racional, mas antes de tudo é espiritual, e eu vou provar exatamente o que a Bíblia diz com relação a quem busca ao Senhor. Nesse texto, o Senhor diz assim, converter e fazer-nos como criança. A salvação, que muitos não entendem, ela é aceita por cada um de nós. A salvação está disponível. Aí a pessoa, salvação de quê? A salvação da justiça de Deus. É a própria justiça do Senhor, que se fez na cruz do Calvário, em Jesus. E muitos o rejeitam por questões de religião. E muitos que estão, às vezes, pregando o nome do Senhor, fazem tropeçar os pequeninos. Eu, sinceramente, eu não posso falar aquilo que não está escrito na palavra. Eu não posso orientar aquilo que a Bíblia não orienta. Eu não posso criar heresias em cima da palavra de Deus. Porque a responsabilidade, como diz, melhor que se tivesse amarrado uma pedra no pescoço e se atirado ao mar. Olha a responsabilidade disso. Então nós não podemos estar falando qualquer coisa sobre a palavra de Deus, e sim dizer exatamente o que a palavra diz. Nossa humildade, ela não é estabelecida à vista. Nós não temos que parecer humildes para sermos humildes diante do Senhor. Nós não temos que andar com roupas maltrapilhas ou com roupa para dizer, olha, ali vai uma pessoa humilde. Nós não temos que falar simplesmente baixinho para dizer, nossa, esse irmão é uma pessoa humilde, esta pessoa é humilde, porque Deus sonda o coração, Deus sonda aquilo que você pensa antes de você pensar. Ele é o Deus criador, para Ele não há tempo, Ele é atemporal, Ele é eterno. Então nós não estamos lidando com um Deus que não te conhece, então nós não andamos por vista, nós andamos em verdade e em espírito, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Fazer tropeçar um destes pequeninos, o que é que significa isso? É quando você prega a palavra de Deus desvirtuando daquilo que Deus quer, daquilo que Ele é, falando aquilo que você entende e não o que a palavra de Deus diz. A responsabilidade de quem prega o Evangelho hoje é total e exclusiva de quem fala. O Senhor colocará sobre mim a responsabilidade de eu ter dito algo que Ele não disse. O Senhor tenha misericórdia de cada um que prega o Evangelho nessa terra. O Evangelho é puro e simples. A salvação é pela graça, mediante a fé. E nada mais além disso. A salvação é mediante a graça, é pela graça, mediante a tua fé. Mas a tua fé não é uma fé em qualquer coisa, é a fé em Jesus Cristo, no Senhor dos Exércitos. A humildade do cristão, e aí eu estou falando dos cristãos,
ela precisa ser altruísta. A palavra altruísta é: eu devo pensar mais no outro do que em mim. Eu tenho que amar o outro mais do que a mim mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor é quem nos guarda, é Ele que nos dá, é Ele que nos julga. Então, o amor altruísta é aquele que pensa mais no outro. E nós temos que exercitar isso. Mas somos carne. Temos dificuldade de fazer isso. Lembra que eu falei da soberba? E aí nós vamos adiante com a palavra de Deus. Quem é humilde aos olhos de Deus? Agora nós saímos daqui da nossa condição humana um pouquinho e tentar entender pelo aspecto, por quem é Deus, quem é humilde perante os olhos do Senhor. Diz assim, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versos 1 a 12. Diz assim: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que bênção. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí ele continua: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Glória a Deus por essa palavra. Quem disse isso não foi o apóstolo Paulo. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. Aquele que criou os céus e a terra, o Senhor Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Bem-aventurados os humildes, porque eles... Bem-aventurados os humildes de espírito. O que é humildes de espírito? Vamos adiante para tentar entender. Então, como eu estava dizendo, a soberba é o contrário da humildade. A soberba do homem impede a ação do Espírito Santo na vida da pessoa e impede tanto a sua relação com Deus quanto a sua relação com o próximo. A soberba do homem, ela é um fator impeditivo para você ter um relacionamento com Deus. E como eu vou tentar eliminar isso? Como eu vou tentar minimizar? Como eu vou tentar extinguir a soberba? Como eu disse, a soberba não é a pessoa somente, às vezes, vamos colocar aqui, imaginemos aqui, aquela pessoa fala alto, então ela é soberba. Não é isso também. Ou então aquela pessoa é bruta, então ela é soberba. Ou então aquela pessoa é rica, tem muito dinheiro, é soberba. Não tem nada a ver com bens. Não tem nada a ver com aquilo que você tenha, nem com a aparência que você tem. Não tem nada a ver se você fala manso ou se você fala rude. A soberba não está ligada à matéria, a soberba não está ligada a dinheiro, a soberba não está ligada a bens, a soberba não está ligada a qualquer coisa material que você tenha. A soberba está ligada ao seu espírito. Como você é diante do Senhor? Vamos buscar um pouquinho mais do entendimento de Deus com relação ao que não lhe agrada. Bom, quais são os aspectos que existem no homem que aborrece ao Senhor? Nós precisamos entender para responder as outras perguntas. O que é que aborrece então a Deus? O que é que Deus não se agrada? Dizem no livro de Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19. Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19, diz assim, presta atenção. Esse texto aqui, ele não resume o que desagrada a Deus, tá? Mas dá para a gente ter uma noção muito boa. Diz assim, Provérbios 6, 16 a 19. Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. 6 coisas aborrecem ao Senhor, 6, estou aqui com 2 mãos aqui, e a 7ª, Deus abomina. Vamos ver? A palavra de Deus diz, não é eu. Diz assim, 17. Olhos altivos
língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e a sétima que Deus abomina, o que semeia contendas entre irmãos. Ah, encerrou aí? Não, não encerrou aí. Não encerrou aí. Mas aqui você já tem uma noção de quebra de relacionamento com o próximo. Então, esse último que Deus abomina, por que Deus abomina isso? Porque Deus disse assim, olha, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou isso. Aí, porque aqui no Velho Testamento, em Provérbios, Deus não se contradiz. Ele coloca aqui, ó, como abominação ao Senhor, além de outras coisas, tá? Esta aqui, aquele que contenda, que semeia, né? Contenda entre irmãos, porque nós temos que nos amar. Não necessariamente, então, essa é uma lista final, é uma síntese, e eu queria sintetizar com a palavra soberba. Então, eu estou fazendo sempre um antagonismo entre humildade e soberba. Há homens ricos, pobres. Há homens pobres, ricos. Há homens ricos e pobres com um coração pobre. Há homens ricos e pobres com um coração puro. Volto a dizer, a soberba não está ligada à matéria. Então, ainda pela palavra do Senhor, Provérbios 16, verso 18, diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, palavra do Senhor, Provérbios 16, 18, a soberba o quê? A soberba vem antes da ruína. E a altivez de espírito, o que é a altivez de espírito? Ah, eu sou o cara, eu sou o tal, eu tenho cursos e mais cursos, eu sou pós-graduado. É uma altivez de espírito, eu vou pregar naquela igreja, eu sou importante, porque sem mim aquela obra não anda. Altivez de espírito. Precede o quê? A queda. Ainda que nós não vejamos a queda de alguém, e nós nem desejamos isso, eu estou dizendo que a palavra de Deus diz, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Não é eu que estou dizendo, a palavra de Deus que diz. Agora, o que está ligado a isso? Soberba. É o contrário da humildade. Agora eu queria chegar no ponto exato do porquê que eu estou falando essas coisas todas. Uma que é para que nós conheçamos melhor a nós mesmos. A outra é que nós conheçamos a Deus a quem cultuamos. Diz assim, o que é ser humilde perante a justiça de Deus? Aí se diz assim, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Jesus Cristo, e a este crucificado, e a este ressurreto. Eu creio nisso, não porque eu sou religioso, nem porque eu tenho uma igreja, nem porque eu sou membro da Igreja Missionária Celeiro. Eu creio nisso porque Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Eu creio nisso porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso e eu creio nas palavras do Senhor Jesus. Eu sou discípulo do Senhor Jesus porque Jesus um dia disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho e fazei discípulos. Um dia eu entendi essa mensagem e me tornei um discípulo do Senhor. Sobre mim não há nenhum tipo de interferência religiosa para que eu seja de A ou de B, ou de Paulo ou de Cefas. Eu sou do Senhor Jesus. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo e nada poderá calar a minha boca para que eu não fale aquilo que o Senhor determinou pela sua palavra. Assim também todos são vocês, todos somos nós que creem no Senhor, nos abstendo de julgos religiosos para servir ao Senhor Jesus Cristo em verdade e em espírito. Então, o que é ser humilde perante a justiça de Deus? Jesus é a justiça de Deus sobre a humanidade. Assim está escrito pela palavra de Jesus, João 14,6, todos conhecem. E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o Senhor Jesus que disse, você crendo ou não. Você que é ateu, me perdoa, querido. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Amém?
Que essa palavra seja implantada no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Jesus é o Filho do Deus Criador, é o eterno Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. A maior... Agora veja, por que eu quis falar da palavra soberba e quis falar da questão da humildade. A maior soberba do homem, a maior soberba que o homem pode produzir, tendo conhecimento ou não, com consciência ou não, é negar ao Senhor Jesus Cristo, é negar o sacrifício que Ele fez na cruz, é se abster de Jesus por causa de religiões. Isto sim, você se ensoberbece, ou então você, por ter muita cultura, e eu a respeito, você coloca tudo que você aprendeu acima do conhecimento da palavra, tudo que você aprendeu colocando interrogações na palavra, tudo que você aprendeu dizendo, isto eu concordo, com isto eu não concordo, doutrinariamente você está certo, mas não sobre a verdade do Senhor Jesus, não sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quanto a isso, meu querido, se você não crer, está condenado. O Senhor Jesus, todo aquele que crer e for batizado será salvo, porém o que não crer está condenado. Então não é eu que digo, mas o Senhor Jesus que diz, creia no nome do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É preciso que nós busquemos a palavra de Deus. Eu fiz aqui uma anotação, que eu deixei passar, mas deixa eu pegar aqui. O Senhor, Ele tem respostas para a nossa vida, e muitos se aproximam do Senhor apenas buscando respostas para os seus problemas. Os seus problemas são importantes e eu não quero tirar o mérito de nenhum problema, de ninguém, porque cada um tem os seus problemas e sabe muito bem o que são os problemas, né? Quem faz a comida, não é isso? Quem sabe o calor da panela, não é isso? Portanto, eu não estou aqui para julgar você, nem para dizer se o seu problema é grande ou pequeno, mas eu digo a você, você tem um Deus Criador, você tem um Deus que eu diria que a tua vida não passa de 70, 80, uns morrem mais cedo, outros um pouquinho mais tarde, mas a vida em geral dura 80 anos. E eu pergunto, o que será da eternidade se você descartar as promessas do Senhor Jesus? Então os teus problemas terão fim, se não pelo aspecto espiritual. Você não crê, se você crê, amém, o Senhor pode resolver cada um deles. Mas se você não crê, eles também terão fim, né? E aí você viveu uma vida intensa de problemas e esqueceu de cultuar o Senhor, esqueceu de adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vejamos o que diz o apóstolo Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4, versos 6, 8, 9 e 10. No verso 6 de Tiago 4, na segunda parte, diz assim, ó: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Vocês depois verificam na palavra de Deus. Tiago 4, 6, segunda parte. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. No verso 8, na primeira parte, ele diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu não preciso falar muito, a palavra de Deus já fala. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Verso 9. Olha o que esse livro, Tiago, diz: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus por isso. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus por essa palavra. Recebe essa palavra, meu irmão. Eu não sei o teu problema, eu não sei as tuas aflições, eu não sei quem você perdeu, eu não sei o que vai te acontecer amanhã, mas o Senhor sabe. Humilhai-vos perante o Senhor. E a palavra humilhai-vos não tem nada a ver com carinha de santo. Humilhar não tem nada a ver com se autoflagelar, como já aconteceu, né, na história da igreja aí, né, que as pessoas tinham que se autoflagelar para demonstrar humilhação perante o Senhor. Nada disso. A humilhação perante o Senhor, em primeiro plano, é reconhecer a Jesus. Em primeiro plano é você entender quem é Deus, quem é Jesus Cristo, e agradecer a Ele, porque Ele era o Verbo.
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e se fez carne, e habitou entre nós, e por isso nós temos a redenção dos nossos pecados, e por isso nós temos acesso ao Deus Criador. Pensa nisso. Você que não crê, você que está em dificuldade de se... eu não encontro uma igreja. Você precisa encontrar Jesus. Você não precisa encontrar uma igreja, você precisa encontrar Jesus Cristo, porque o Espírito Santo do Senhor, ele habita no teu coração, no meu coração. Nós somos a igreja de Cristo. Jesus morreu por nós, não morreu por pedra. Jesus não morreu por construções. Jesus não morreu por cadeiras. Jesus morreu por mim e por você, amado. Nós precisamos entender quem é Jesus e deixarmos de sermos hipócritas e cuidarmos de coisas materiais e deixarmos de ser soberbos aos olhos do Senhor e deixarmos de ser materialistas para sermos espirituais e buscarmos ao Senhor em verdade e em espírito, colocando-nos no lugar que Deus nos colocou como pecadores. Nós somos pecadores. O Senhor nos resgatou. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e creem no seu nome. Entenderam? É muito simples e é muito maravilhoso. Quem somos nós para questionar o Senhor? A soberba do homem, então, ele impede a ação de Deus na vida do homem. Romanos capítulo 1, verso 21 diz assim, Romanos, capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Amém. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Talvez aí esteja, queridos amados, os que me ouvem, a maior soberba do ser humano hoje. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Eu creio que o Senhor, ele realmente, Deus, ele não veio, ele não mandou Jesus para condenar o mundo. Jesus, ele veio para salvar, ele veio para reconciliar. Deus não mandou Jesus para condenar o mundo. Jesus é o reconciliador da humanidade para com o Criador. Entenda isso. Você que se coloca na posição, às vezes, de não crer por duvidar, ou porque existem escândalos. Lembra do que a palavra de Deus diz? Mas ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. A misericórdia do Senhor é sobre toda a humanidade. Então, creia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Deus se revela aos humildes de coração. Por quê? Porque Deus é um Deus criador e Ele quer ser adorado. Deus requer adoração. E para que nós demos frutos. Quais são os frutos do Espírito? Os que já leram a palavra e conhecem os frutos do Espírito. Paz, mansidão, né? O profeta Jeremias, ele também disse assim, no capítulo 29, verso 13, diz assim: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, lembra que nós lemos naquela passagem, naquele texto base, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos? Quem são os pequeninos? São aqueles que buscam ao Senhor. Agora diz assim, e buscar, Jeremias, 2.700 anos, né, antes de Cristo, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. E existem mais, outras partes que falam exatamente isso. E diz assim, e então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscardes de todo o coração, de toda a tua alma. Isaías, também um outro profeta, diz assim, capítulo 55, versos 6 a 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos.
diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, o entendimento. Então, quer ter sabedoria? Tema ao Senhor. Esse temor não é do medo. Eu tenho medo de Deus, não. Esse temor é adoração. Esse temor é reconhecimento ao Senhor. Então, eu creio que a palavra de Deus já falou bastante ao nosso coração. Para finalizar e completar esta mensagem, eu diria o seguinte: com base na verdadeira humildade, e aí nós temos que entender qual é a verdadeira humildade, eu acho que já ficou claro, que é aquela do reconhecimento à pessoa de Jesus Cristo. A partir daí, quando você reconhece ao Senhor e a glória de Deus, você passa a ser chamado de cristão, e você passa a viver uma vida em Cristo, por Cristo e para Cristo. E você passa a ter e a dar frutos. É natural que todo aquele que crê produza frutos. Porque não há como uma árvore boa dar frutos ruins. Não há como uma árvore má ou doente dar frutos bons. Peçamos a Deus discernimento sobre as coisas. E para finalizar, em Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 26. Desculpe. Gálatas, capítulo 5, versos 17 a 26. Para aqueles que já entenderam, creem e vivem a vida com Cristo. Diz assim: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, e as coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, e é aí que nós nos regozijamos, o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, que é o longo ânimo, diante de uma pandemia, você ter ânimo para permanecer, para vir à igreja, para orar, para interceder, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, e aí entra a questão da soberba, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então, o resumo de tudo é: vaidade, orgulho, grandeza de status, são as condicionantes, sabedoria humana, e isso tudo se resume em soberba. Com essa palavra que nós lemos, eu diria que é o suficiente para que você reflita. Qual é a humildade que você tem diante do Senhor? Será que você coloca as coisas materiais à frente das espirituais? Nenhum problema você possuir bens ou não possuir bens. Mas o teu coração, ele é humilde perante o Senhor? O que é um coração humilde? É quando você se compadece do outro. É quando você ama a Deus, é quando você intercede sem o outro pedir. Nós temos pessoas que nós temos que interceder sem que as pessoas nos peçam. Nós temos que desejar que o outro esteja bem, sem que ele saiba. Nós temos que pregar o Evangelho não somente no microfone nem num púlpito. Nós temos que pregar o Evangelho com as pessoas que nos cercam, dizendo às pessoas alguma palavra que possa servir de ânimo, que possa servir de alento, e não condenando as pessoas, nem apontando o dedo para as pessoas, julgando as pessoas pelo que elas fazem ou deixam de fazer, pelos erros que elas cometem.
A humildade de espírito está em reconhecer a Jesus Cristo como Senhor. A humildade de espírito está em você entender que Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, e que Ele tem todo o poder, e que nada acontece sem o conhecimento dEle. Então, glorifiquemos a Deus com a nossa vida. Entreguemos a nossa vida ao Senhor, para que Ele possa operar na nossa vida. A única forma que Deus tem de operar na sua vida é pela sua fé. E isso não vem de você, vem de Deus. Você precisa entender e crer apenas. Deus fará o resto na sua vida. Deus irá operar na sua vida. Deus irá ter um relacionamento com você. Você tem dificuldade de falar com Deus, mas falar com Deus. Não espere que Deus vá abrir uma nuvem e vai vir uma grande voz falando sobre você. Não é isso, não. Deus fala ao teu coração. Quer uma sugestão? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobre os teus joelhos e ore ao Senhor. Ele em espírito, Ele te ouvirá, Ele olhará para você e verá a sinceridade do teu coração. Não é preciso orar em voz alta nas igrejas, nos templos, gritando como se Deus fosse surdo. Mas você pode orar no seu quarto, você pode orar na sua casa, você pode conversar com Deus o tempo todo, em qualquer lugar. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar o quê? Assim, agora não estou orando o tempo todo, o tempo todo. A gente ora o tempo todo. Senhor, me abençoa, Senhor, tem misericórdia. Senhor, maravilha, Senhor, que céu maravilhoso, eu te agradeço, ó Pai. Nós temos que ter relacionamento com o Senhor, e o que nos atrapalha é exatamente a soberba. Mas quando você se despoja disso, ora, eu tenho cultura, eu tenho conhecimento, eu tenho 2 faculdades, nossa, que pessoa culta, mas eu não tenho sabedoria de Deus. Então, assim, vamos nos humilhar e Ele nos exaltará. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe os aqui que estão presentes, que Deus abençoe esta igreja, que esta igreja esteja repleta de pessoas para ouvir o testemunho de Jesus Cristo, que nós possamos pregar o Evangelho em verdade e em espírito, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor livre a nossa família do mal, que o Senhor livre os nossos entes queridos deste coronavírus, e que se acaso ocorrer, que seja curado em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor cura, o Senhor pode todas as coisas. Que Deus nos abençoe nessa noite, que essa palavra vá ao seu coração, que vá discernindo entre espírito e alma, para que o Senhor opere na sua vida. Reconheçamos ao Senhor, o adoremos em verdade e em espírito, porque Ele é santo, e Ele é o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu agradeço a Deus esta oportunidade de pregar o Evangelho a você e a mim, porque essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para mim em primeiro plano, e para os demais que ouvem e que vão adorar o Senhor nesse momento. Pastor Paulo, vou passar a palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve todos os dias da nossa vida em humildade, para que então se faça cumprir a glória de Deus na minha e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, palavra abençoada, irmãos, que maravilha, hein? Que alimento, que maná, como o Senhor usou o presbítero Orlando Neves com essa palavra. Eu não costumo dizer quem não veio perdeu, eu não costumo dizer isso, mas deixou de ganhar. Quase que dá no mesmo, né? Mas ainda bem que estamos gravando aí, então vamos poder participar desse maná. Glória a Deus por isso. Vou encerrar com essa canção, convidar você a ficar em pé. Assim, ó.
Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado, Pai, por este culto. Leva-nos em paz, Senhor, na Tua bênção, na Tua proteção. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, dos ataques do inimigo. Livra-nos das balas perdidas, dos acidentes. Senhor, que nós possamos ter uma noite de sono abençoada. Guarda nossa casa, nossa família, nossos filhos. Assim eu te peço, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam vir, para que, Senhor, no próximo domingo possamos estar aqui todos juntos com o mesmo propósito, para bendizer o Teu nome, adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade e lhe render o melhor culto para Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, obrigado pela palavra ministrada, obrigado pelos cânticos, obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, por esse espaço aqui em Maria Paula, São Gonçalo, Niterói. Abençoamos o vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Todos possam alcançar a graça do Senhor, que todos possam ouvir as pregações e receber ao Senhor como o único e suficiente Salvador, porque não há outro, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro Deus. Tu és único. Muito obrigado, Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as mais ricas e doces consolações do Espírito Santo, que seja com você, não somente nesta noite, mas para todos sempre. Quem recebe e crê, diga amém. Graças a Deus.